Olá, venho através desse vídeo para compartilhar uma palavra de fé e de esperança para o teu coração. É um motivo de muita alegria eu poder ter essa oportunidade nessa manhã de compartilhar com você que está aí do outro lado mais uma porção da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que a nossa fé ela vem quando a gente ouve e a gente ouve a palavra do Senhor. A Bíblia também ela vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz mais do que uma espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Eu creio no poder da palavra, eu creio no poder do Evangelho, eu creio que o Evangelho ele é poderoso para nos transformar, para transformar o nosso modo de pensar. O Evangelho ele é poderoso para transformar o nosso caráter. O Evangelho ele é poderoso para transformar a nossa vida, para transformar, restaurar um casamento. O Evangelho é poderoso para trazer libertação para aqueles que estão presos em cadeias, muitas das vezes, de um vício. Eu creio que o Evangelho também ele é poderoso para estar curando as emoções, curando a alma, curando de enfermidades físicas. O Evangelho é o poder de Deus, né? Em Gênesis vai dizer que quando Deus ele veio criar tudo que existe nessa terra, tudo que foi criado pela palavra do Senhor. Eu peço a Deus que esse vídeo ele venha alcançar o coração e a vida daqueles, que o Senhor quer falar ao coração, né? Eu creio que o Senhor ele é poderoso, e ele conhece cada coração, ele tem conhecimento, de cada dor que a gente carrega, ele tem conhecimento de todas as nossas dúvidas, de todos os nossos questionamentos, Enfim, o Senhor tem conhecimento da nossa vida, O Salmo 139 vai dizer que o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, de longe sonda o nosso pensamento, e antes que uma palavra chegue na nossa boca, ele já sabe o que nós vamos dizer. O Salmo 139 também diz que ele conhece os nossos caminhos. Deus tem conhecimento de onde eu e você andamos. Deus tem conhecimento aonde eu e você moramos. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Glória a Deus, aleluia. Então é um motivo de muita alegria eu poder ter essa oportunidade, tá produzindo, mas esse conteúdo, essa palavra. Eu quero compartilhar uma palavra aí com o teu coração, Quero aqui compartilhar João, capítulo 15 nessa manhã. Foi uma palavra a qual o Senhor tem colocado no nosso coração nesses dias. É uma palavra onde o Senhor Jesus, ele dá uma das últimas instruções, que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos na noite da ceia, onde ele faz a última ceia, com os discípulos, Ele começa a dar algumas instruções para os discípulos, e João 15 é uma dessas instruções que ele dá, porque Jesus, ele já sabe, ele já tem o entendimento, o conhecimento, que falta pouco tempo de vida para ele, que estava chegando, o tempo de cumprir toda a escritura, que estava chegando o tempo dele morrer, dele ser preso, dele morrer, e dele cumprir a vontade de Deus e a vontade do Pai. Então, ele tendo esse entendimento, e esse conhecimento do tempo dele, enquanto ele está de forma humana na terra, ele então deixa essa instrução para os seus discípulos, E é uma instrução muito valiosa, João capítulo 15, é uma passagem, é uma instrução que fala de relacionamento, Porque Jesus sabia que os seus discípulos, a partir dali para frente, eles iam ficar só humanamente dizendo, a presença física de Jesus já não ia estar mais no meio deles. Então Jesus, ele dá essa instrução a eles, Eu quero compartilhar essa palavra com o teu coração nessa manhã, que diz assim, o título é, a continuação das últimas instruções aos discípulos. Então quero que você me dê tua atenção, porque toda a palavra, quando ela vem do coração de Jesus, que ela vem do próprio Senhor, a gente tem que dar uma atenção, dar um pouco mais de atenção, Porque é instrução do Salvador.
É a instrução, né, do Filho de Deus, é a instrução daquele que morreu, né, morreu em nosso lugar, que morreu para que a gente viesse a ter vida. É uma instrução daquele que a Bíblia vai dizer lá em Isaías, né, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele, pelas machucaduras dele, eu e você fomos sarados e curados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a ira que era para vir sobre nós, a condenação que era para vir sobre nós, ela recaiu sobre Jesus. Então, toda vez que a gente vê que é Jesus que está falando, que é Jesus que está ensinando, que é Jesus que está dando instrução, a nossa atenção ela deve ser dobrada. Amém? Porque a minha intenção nessa manhã é só uma, que essa palavra venha trazer clareza para a tua vida, que essa palavra venha trazer direção para a tua vida, que essa palavra venha trazer cura, venha trazer restauração para a tua vida, que essa palavra venha alimentar o teu espírito, venha alimentar a tua alma, que essa palavra venha gerar fé em você, que essa palavra ela venha gerar esperança no teu espírito, aleluia, porque independente do que você possa estar passando, se você é um cristão, se um dia você entregou a tua vida ao Senhor Jesus, né? Ainda há uma esperança para você se você está vivo, se você está aí do outro lado vivo, né? Ainda há uma esperança para você, então me dê tua atenção, amém? E eu vou tentar passar essa instrução com mais clareza possível, para que o nome do Senhor venha ser glorificado na minha vida e também na tua vida, amém? João 15 diz assim, Jesus começa dizendo assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, o pai tira, e ele vai limpar toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também é vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira e vós são as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Aleluia, glória a Deus. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e vão colher, vão lançar ela no fogo, e ali ela vai arder. 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, pedireis tudo o que vocês quiserem, e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim vocês serão os meus discípulos. Glória a Deus, aleluia. Essa instrução de Jesus, ela me chama a atenção porque não foi uma instrução que ele deu para a multidão, né? Sabemos que naqueles dias uma multidão, né, ficou sabendo e ouvindo os milagres e as maravilhas, né, que Deus operava através de Jesus, através das curas, né, através de ressuscitar mortos, através de multiplicar pão e peixe, né? Jesus mostrando o poder de Deus, né? Através da natureza, né? Calando o mar, calando o vento, fazendo o mar ficar quieto, expulsando legiões de demônios de pessoas, né? Curando enfermos, expulsando demônios, enfim, né? A fama de Jesus já tinha se espalhado naqueles dias, mas Jesus ele separou, escolheu um grupo de pessoas para andar mais perto dele, com um único propósito, uma única motivação, para que quando ele cumprisse o plano e a missão do Pai para ele, aleluia, que era o plano da cruz, essas pessoas, esses discípulos, viessem dar continuidade à obra dele na terra. Então os discípulos, ele escolheu os discípulos, né, e trouxe os discípulos para uma intimidade mais próxima. A multidão não tinha a intimidade que os discípulos tinham. Aleluia, glória a Deus. Aonde Jesus ia, os discípulos o acompanhavam, os discípulos o seguiam. Os discípulos via como Jesus tratava, né, um leproso. Os discípulos viam como Jesus tratava os fariseus, como Jesus tratava os religiosos. Os discípulos viam, né, como Jesus ele tratava a viúva, como ele tratava o órfão, como ele tratava, né, da casa do Pai, né, do templo ali, o zelo que ele tinha pelo templo, né? Os discípulos, eles observavam a movimentação de Jesus, as atitudes de Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Eles observavam, né, a forma que Jesus ele lidava, né, com aqueles que pediam ajuda a ele, com aqueles que vinham com uma doença, com aqueles que vinham com uma enfermidade, né? Os discípulos acompanhavam os sermões que Jesus dava, né? As parábolas que Jesus contava, né? Jesus contava muitas parábolas, porque ele usava as parábolas como um pano de fundo para filtrar o interesse das pessoas. Aleluia, glória a Deus. Ele contava as parábolas, então aqueles que tivessem interesse iam perguntar para ele explicar a parábola. Então, pela pessoa ter esse interesse, ele pegava e ensinava, explicava, né, aquela parábola, né, a realidade espiritual daquela parábola. E assim era com os discípulos. Ele contava parábolas e quantas das vezes o Evangelho vai mostrar os discípulos chegando até Jesus e perguntando para ele: mestre, nos explique, né, nós não entendemos o que o senhor quis dizer com isso. E por muitas das vezes, pelo interesse deles, né, Jesus explicava as parábolas, né, esse pano de fundo, as realidades espirituais por detrás de cada parábola. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, ele separou esses 12 homens, né, para andar perto da intimidade dele. Então eles viram muitas coisas, eles observavam Jesus orando. Então eles observavam Jesus se movimentando naqueles dias, como Jesus tratava os romanos, como Jesus tratava a prostituta, como Jesus tratava o pobre, como Jesus tratava o rico. Então, eles observando a movimentação de Jesus, eles foram sendo discipulados. Aleluia, glória a Deus. Mas já estava chegando o tempo em que Jesus ele ia cumprir a sua missão, né? Que era ele ir preso, né? E ser crucificado, ao terceiro dia ressuscitar, e depois ficar mais um período ali com eles, depois subir aos céus, para que o conselheiro e o consolador viesse sobre aqueles discípulos, e assim eles dessem continuidade à obra que ele tinha começado. Aleluia, glória a Deus, né? A obra da salvação eterna. Glória a Deus, aleluia. Então, aqui em João 15, Jesus está na ceia com os discípulos, a última ceia que ele está fazendo com os seus discípulos. Né? Alguns dias depois ele já ia ser traído, né? Ele já ia ser, né, preso e ia ser condenado à cruz. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, uma das instruções que ele dá para os seus discípulos é essa, e ele começa dizendo assim no versículo 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então ele começa falando para os discípulos, para que eles viessem entender que naqueles dias, né, a agricultura era muito forte. Então Jesus usava muita linguagem do cotidiano deles, para que eles viessem entender o que ele queria falar. Então Jesus começa dizendo o quê? O meu pai é o lavrador, eu sou a videira verdadeira. Então Jesus começa falando o quê para eles? O meu pai é o dono da vinha. O meu pai é o dono de tudo e ele me plantou. Né? Quando ele se compara com a videira, ele está dizendo, o meu pai me plantou. E como o meu pai me plantou, meu pai também plantou vocês em mim. Porque a videira, ela dá os seus ramos, e dos seus ramos, né, vem os frutos. Então Jesus está dizendo, o meu pai é o lavrador. Ele está dizendo, não sou eu que mando, não sou eu que sou o lavrador. O lavrador é meu pai. E o meu pai me plantou, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador, o meu pai é aquele que vai cuidar. O meu pai é aquele que vai limpar. Aleluia, o meu pai é aquele que cuida, é isso que ele está dizendo. No versículo 2 ele vai dizer, e toda vara que em mim que não dá fruto, o agricultor, o pai, vai tirar. E vai limpar toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Então aqui Jesus começa a falar com eles, explicando que o pai é o lavrador. Né? E Jesus começa dizendo para eles, vocês têm que dar fruto. Porque se vocês não der fruto, o pai vai cortar vocês. O pai corta aquele que não dá fruto. Então essa passagem, essa palavra que eu estou compartilhando nessa manhã, é para você que tem uma chamada de Deus. É para você, muitas das vezes, que é um obreiro e às vezes você está frio espiritualmente, às vezes você está afastado dos caminhos do Senhor, eu não sei. Ou às vezes você está no caminho do Senhor, está passando por uma frieza espiritual, ou está passando por alguma dificuldade. Né? Essa palavra é para você, é uma instrução que o Senhor Jesus está trazendo à nossa meditação e à nossa memória, dizendo para nós que nós precisa dar fruto.
Ele está dizendo, aquele que está em mim não dá fruto. Então ele não está falando de um ímpio, ele não está falando de uma pessoa que não teve contato com o Evangelho. Ele está falando de uma pessoa que teve o contato com o Evangelho, que a salvação também foi apresentada a ela e ela aceitou essa salvação. É isso que ele está dizendo. Só que essa pessoa vai estar em mim, mas não está dando fruto. Então, para esse tipo de pessoa, o Pai vai cortar. Aí ele vai dizer, vírgula, porém, o Pai vai limpar aqueles que dão fruto. O Pai vai podar aqueles que dão fruto. Se você está entendendo que não é Jesus que tira, não é Jesus que limpa, não é Jesus que poda, quem poda é o Pai, quem poda é Deus, quem tira é Deus, quem limpa é Deus. E só há o meio de eu passar esse processo, né, de poda e de limpeza e dar fruto a Deus. Só tem um meio, e Jesus vai dizer aqui, ó, versículo 4. Aí ele vai dizer, no versículo 3 ele vai dizer, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Então ele falou para os discípulos o quê? Vocês já estão limpos, o Pai já está limpando vocês. Pela palavra que eu tenho falado a vocês. Lembra que eu falei? Jesus andou, ele andou 3 anos com Jesus. Né? Então eles ouviram muitas palavras. Jesus deu muita instrução para eles, tanto na prática como teórica. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus vai dizendo, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E olha o que ele vai dizer agora no versículo 4, que eles têm que dar mais fruto. Olha o que ele vai dizer agora. Então estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também são vós se não estiverdes em mim. Então aqui está o segredo. Jesus está dizendo, estai em mim. Vocês precisam permanecer em mim. É isso que ele está dizendo. Lembra que eu falei? Porque Jesus já sabia que estava chegando o tempo dele consumar a missão e a obra dele. Então ele dá essa instrução para consolar os discípulos, para fortalecer a fé dos discípulos, dizendo para eles, estai em mim. E se vocês estiverem em mim, eu vou estar em vocês. É isso que ele está dizendo no versículo 4. Está em mim, eu em vocês. Porque como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também são vós se não estiverdes em mim. Ele está dizendo, vocês têm que estar em mim. E como que eu estou em Jesus? Hoje nós não vemos Jesus, né? Você não vê Jesus, você não vê Deus. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles que se aproximam do Senhor têm que ter fé que Ele existe, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Nós não vemos, mas eu creio no que está escrito. E se você crê naquilo que está escrito, aleluia, glória a Deus, então a gente é bem-aventurado. Então Jesus está dizendo para nós precisamos estar nele. Como que eu vou estar nele se eu não estou vendo ele? É através da oração. É através da consagração, é através do jejum, é através da meditação das Escrituras que a gente está em Jesus. Vou dar um exemplo. A videira que ele falou, vamos lá, né, no modo natural da coisa. A videira, quando ela é plantada na terra, né, é ela que vai produzir os ramos. Como Jesus escolheu os ramos, Jesus escolheu os discípulos, Jesus me escolheu, Jesus te escolheu para salvar a nossa alma. E ele tem um chamado específico em cada um de nós. Mas esse chamado só vai ter eficácia se nós permanecer nele e ele permanecer em nós. Como eu falei, como? Através de um devocional, através de uma vida de oração constante, uma vida de oração perseverante, através do jejum, através da meditação das Escrituras, eu tenho que permanecer em Jesus com as práticas espirituais, para que a vida dele flua em mim. Lembra que eu falei, no natural, quando a videira ela é plantada, os galhos nascem natural na videira para dar o cacho de uva. E a videira começa a injetar o que naquele galho para ele dar fruto? Começa a injetar vida, começa a injetar seiva, né? Nutrientes para aquele galho dar fruto. E assim é na presença de Jesus. Quando eu estou em Jesus, é através que eu te falei, da oração, da consagração, do jejum, da meditação das Escrituras, aleluia, glória a Deus, né? Com o tempo o Senhor vai gerando vida em mim. E ele começa a transformar a minha mente, ele começa a transformar o meu caráter, ele começa a transformar a minha vontade, ele começa a alinhar a minha personalidade, aleluia, glória a Deus. E a partir desse eu estar nele, ele está em mim me instruindo, ele vai estar em mim me direcionando, me mostrando o que eu preciso fazer, aleluia, glória a Deus. Aí então eu começo a produzir
fruto. Aleluia. E com o tempo o Pai vai me podar. E com o tempo o Pai vai me limpar para que eu venha dar muitos frutos. Aleluia. O Senhor quer fruto meu, quer fruto seu. O primeiro fruto é o fruto digno de arrependimento. O Senhor quer de nós nesses dias frutos dignos de arrependimento, não remorso. Mas nós examinar nossa vida e nós entender o quão nós dependemos de salvação nesses dias, o quão dependemos dele nesses dias. Aleluia, né? O fruto tem a ver com arrependimento, o fruto tem a ver com o caráter de Cristo sendo trabalhado em mim, né? Pelo relacionamento através da oração e das práticas espirituais. O Senhor então começa a injetar vida em mim, o caráter dele começa a entrar em mim, a vontade dele começa a entrar em mim, então automaticamente eu começo a dar fruto a Deus. E se o Senhor vê no meu coração, se o Senhor vê através do meu caráter, situações dentro do meu coração, na minha vida, que está impedindo de eu dar mais fruto, então ele vai me podar e vai me limpar. De que forma? Muitas das vezes usando os intempéries da vida. Usando muitas das vezes perdas, usando muitas das vezes, se for preciso, é uma situação na minha saúde, às vezes é uma perda, às vezes é no meu material, é na minha vida, minha vida profissional, às vezes é nos meus relacionamentos. Deus tem os meios de nos podar, Deus tem os meios de nos limpar. Então muitas igrejas, muitas pessoas não ensinam isso para o povo nesses dias. E a gente, de tempo em tempo, vamos passar nessa limpa e nessa poda, que não é Jesus que faz, é Deus que faz. Jesus vai dizer em Mateus 6,6, quando eu entro, e fecho a minha porta, e ali eu tenho o meu relacionamento com Deus, através da oração, ali Deus não vai me ouvir, ali Deus vai me ver. Vai ver o que em mim? Vai ver minha motivação, a minha intenção, vai ver se eu estou sendo verdadeiro, vai ver se tem algo no meu coração que está impedindo de eu frutificar. Porque no mesmo versículo Jesus vai dizer, e aqueles que buscam o Senhor no secreto, recebem dele uma recompensa de maneira pública. Aleluia! O maior propósito de Deus é nos transformar de dentro para fora. O maior propósito de Deus é fazer com que a nossa mente venha a ser a mente de Cristo. O maior propósito de Deus é transformar o nosso caráter, transformar nossas emoções, nos fazer crescer, nos fazer desenvolver, criar músculos espirituais em nós, para que a gente venha dar fruto. Aleluia, para a glória do seu nome. E só tem um jeito de eu entrar nesse caminho e vencer. Aí eu tendo relacionamento, aí eu permanecendo em Jesus. O inimigo das nossas almas, o tempo que nós estamos vivendo, o que está sendo usado para tirar muitos desse lugar de permanência em Jesus. As dificuldades, as distração e o pecado que tão de perto nos rodeia. A distração tem sido algo muito forte que o inimigo tem usado esses dias para tirar o cristão desse lugar da permanência em Jesus. E quando o cristão ele cai nesse comodismo, ele cai na lábia do inimigo, quando o cristão ele desanima, ele afasta de permanecer em Jesus, então ele começa a olhar para a vida dele, ele começa a olhar para o pecado, ele vai se envolvendo com as coisas erradas, e ele começa a trazer o pecado para a vida dele de novo, então ali ele começa a se desligar da videira, aleluia, então ele começa um processo de secagem, ele vai secando espiritualmente, ele vai perdendo a vida de Cristo na vida dele, e ele tem que tomar cuidado para que o Senhor não venha o cortar. Aleluia, me entenda nessa manhã dentro desta palavra. Se você ouvir essa palavra é para você. O Senhor quer que eu e você dê fruto para Ele. E só há um jeito, Jesus falando, é perto de mim. É me conhecendo, é prosseguindo em me conhecer. Davi vai dizer no Salmo 27, versículo 4, uma coisa eu peço ao Senhor, é isso que buscarei, que eu possa habitar na presença do Senhor, contemplar sua formosura e aprender no seu santo templo. Outras palavras, aprender na sua presença. Ele está dizendo, eu só não quero, só não peço, mas eu vou buscar. Tem que ter interesse meu. O Senhor tem planos para a tua vida, o Senhor ainda tem propósito para a tua vida.
Aleluia. O Senhor ainda quer te dar vida, o Senhor ainda quer te dar esperança. O pensamento dele é mais alto do que o seu, e os caminhos dele é mais alto do que os seus caminhos. Em Jeremias ele vai dizer ao povo de Israel: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor dos Exércitos. Pensamento de paz, pensamento de bem, para dar a vocês uma esperança e dar a vocês um futuro. Esses são os pensamentos de Deus, pensamentos bons. Mas nós temos que entender que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, para aqueles que querem andar perto dele, para aqueles que não se conformam de ter uma vida qualquer nessa vida, aqueles que querem realmente viver uma vida com propósito nessa terra, deixando um legado na vida de alguém, dando fruto para a glória de Deus. Me dê tua atenção aqui, aleluia. Versículo 6, e se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Olha o que ele está dizendo. Se o agricultor, se o pai, se Deus vê que você não está em mim, ele vai te lançar fora. A Bíblia vai dizer, não podemos temer aquele que tem o poder somente de matar o nosso corpo, mas nós temos que temer a Deus, que além de ter o poder de matar o nosso corpo, também tem o poder de pegar a nossa alma e lançar ela no inferno. E eu falo isso nessa manhã com muito temor e com muito respeito a Deus, e com muito respeito também à tua alma, você que está ouvindo. Então esse é os dias de nós estar examinando, aleluia, o nosso coração, as nossas ações, as nossas atitudes, e ver se realmente está permanecendo de maneira verdadeira em Jesus. Como eu falei, através desses relacionamentos, das práticas espirituais. E se eu estou dando fruto a Deus. Que tipo de fruto Deus tem visto em mim? Que tipo de fruto Deus tem visto em você? Essa é a pergunta nessa manhã. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Olha o que Jesus está dizendo. Se vocês estiverdes em mim, se vocês estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vocês, em outras palavras ele está dizendo, se eu estiver em você, e eu vou dando instrução, eu vou dando palavra para você, eu vou mostrando, eu vou revelando a minha vontade para você, você vai obedecendo, e o Pai vê que você está obedecendo, então minhas palavras vão estar em você, então vocês vão pedir para o Pai, e o Pai vai conceder tudo que vocês pedirem. Por quê? Me dê tua atenção. Deus só responde orações que estão de conforme a sua vontade. Vou repetir, Deus só responde oração que estão de conformidade com a sua vontade. Deus não ouve oração de pessoas que não têm relacionamento com Jesus. É isso que Jesus está dizendo para os 12. Por isso que ele vai dizer no versículo acima, sem mim, nada vocês podem fazer. O Pai não vai ouvir aqueles que não estão em mim. Então é por isso que nós temos que estar em Jesus, tendo esse relacionamento com Jesus, tendo esse esforço em buscar a Ele, aleluia. E Jesus vai dizer aqui, vou voltar a falar, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em você, olha o que ele vai dizer, pedireis tudo que você quiser e vai ser feito. O Pai vai responder a sua oração, o Pai vai responder o seu clamor, vamos lá. É da vontade de Deus restaurar o meu casamento? É da vontade de Deus. Então, se eu peço isso a Ele em oração, mas Ele vê que eu tenho relacionamento com o filho dele, Ele vê que eu estou andando em obediência, Ele vai ouvir e vai responder a minha oração. É da vontade de Deus eu ter um emprego para sustentar a minha casa, para pôr a comida na mesa, para pagar os meus compromissos, é da vontade de Deus. Então, quando eu peço isso a Ele vendo que a minha vida está alinhada, né, no relacionamento com Jesus, e eu estou obedecendo, e eu estou submetendo à vontade de Jesus, a palavra de Jesus está nas minhas ações, está nas minhas atitudes, está nas minhas escolhas. Então, Deus vai responder a minha oração. Tudo que está em conformidade à vontade dele, ele vai ouvir, ele vai responder. Mas Jesus está dizendo aqui, está dando uma chave. Vocês têm que estar em mim, e as minhas palavras têm que estar em vocês. Tem que ter obediência, tem que ter submissão. Aleluia, glória a Deus. É forte essa palavra, eu glorifico a Deus por essa palavra. Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vocês serão meu discípulo. E Jesus ele fala no versículo 8. Jesus vai dizer no versículo 8. E nisso é glorificado o Pai, nisso é glorificado o agricultor. Né? O agricultor natural, né? Quando ele vê ele planta ali, ele cuida, né, da vinha dele, e ele vê que aquela vinha produziu muitos frutos, né? Ele fica feliz, né? Ele fica satisfeito, aleluia, glória a Deus, e assim é Deus. Deus fica satisfeito quando a gente dá muito fruto. E Jesus já falou,
para vocês dar muito fruto. Eu tenho que estar em vocês, tem que permanecer em mim, eu tenho que estar em vocês. Vocês têm que estar em mim, as minhas palavras têm que estar em vocês. Aleluia. E nisto é glorificado o meu Pai, que vocês dêem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Então, qual que é a marca do verdadeiro discípulo de Jesus? Do verdadeiro servo do Senhor? Qual que é a marca? É se essa pessoa tem relacionamento com o Senhor e ela está dando fruto para a glória de Deus. Né? A minha pergunta é, que tipo de fruto você está dando para Deus nesses dias? Que tipo de fruto o Senhor tem visto em você? Através das suas ações, das suas atitudes, através do seu caminhar, através da escolha que você tem feito. O estilo de vida que você está levando. Ou você está só pensando em você, ou você está sendo egoísta, egocêntrico, enfim. É eu e você que temos que se examinar diante dessa palavra. O Senhor está trazendo luz para o nosso coração dentro dessa palavra. O Senhor está nos fazendo pensar dentro dessa palavra. Ei, instruções do Senhor Jesus. Instruções do Senhor Jesus. Quer ter a oração respondida? Então você tem que fazer o quê? Se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em você, tudo que você pedir, o Pai vai conceder. Deus tem que ver um esforço nosso, Deus tem que ver o interesse nosso em se parecer com Jesus. O maior propósito de Deus é nos transformar de glória em glória à imagem do seu Filho. E as demais coisas o Senhor vai nos acrescentar. Se é casa, o Senhor vai nos dar. Se é um carro, o Senhor vai nos dar. Se isso for conforme a vontade e o propósito dele. Se é recurso, o Senhor vai nos dar também com propósito. Se é uma família restaurada, o Senhor também vai nos dar um propósito conforme a vontade dele. Mas a prioridade é eu permanecer em Jesus. Para que Jesus venha permanecer em mim. Para que eu venha receber vida dele na minha alma, no meu espírito. E eu ser transformado de glória em glória. E naquele dia, quando ele vir buscar a sua igreja, eu poder estar preparado para me encontrar com ele. Para você estar preparado para encontrar com ele. Amém? Glorifico a Deus por esta palavra, né? Vou só até aqui, né? No nome santo de Jesus, aquilo que eu não consegui expressar, que o espírito de sabedoria, de entendimento, venha abrir o teu entendimento, né? Venha abrir, dando conhecimento para você, do pleno conhecimento da vontade de Deus dentro dessa palavra. Aquilo que eu não soube expressar, que o Espírito Santo te declare de sabedoria. Amém? Glória a Deus. Estou feliz nessa manhã, estou feliz com o meu Jesus, estou feliz com Deus, né? Eu tenho uma frase assim, às vezes eu não tenho tudo o que eu quero, mas o Senhor tem me dado tudo o que eu preciso, né? Às vezes você não tem tudo o que você quer, mas o Senhor está te dando tudo o que você precisa. Seja mais grato a Deus, amém? Seja mais grato a Deus. É tempo de relacionamento com Jesus. É tempo de nós dar fruto para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero fazer uma oração para você que está aí do outro lado, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta manhã, por esta palavra. A tua palavra, quando ela vem do Senhor, ela não volta vazia, mas ela volta com uma resposta para onde ela foi endereçada, Pai. Quero orar por aqueles que vão ouvir esse vídeo. Eu creio que esse vídeo vai chegar no coração e na vida das pessoas certas, Pai. E que essa palavra venha trazer esperança, venha trazer fortalecimento, renovo. Que essa palavra venha trazer direção para aqueles que ouvirem, Pai. Que essa pessoa não venha ouvir a minha voz, mas que ela venha ouvir a tua voz através da minha vida. E o teu nome será glorificado, adorado e exaltado. Pai, que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade, assim na terra, como a tua vontade é feita no céu. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a tua semana, a sua família, né? Os seus negócios, o seu trabalho, né? E não se esqueça, Deus tem um plano e um propósito para a tua vida. E a chave é permanecer em Jesus. Tchau. Até o próximo vídeo.